Consolidação das leis do trabalho. Paramos no artigo 240. Nos casos de urgência ou de acidente, capazes de afetar a segurança ou regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo a estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela possibilidade de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um repouso correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 10 dias da sua verificação. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a recusa sem causa justificada por parte de qualquer empregado à execução de serviço extraordinário será considerada falta grave. Artigo 241. As horas excedentes do horário normal de 8 horas serão pagas como serviço extraordinário na seguinte base: as duas primeiras com um acréscimo de 25% sobre o salário hora normal, as duas subsequentes com um adicional de 50% e as restantes com um adicional de 75%. Parágrafo único. Para o pessoal da categoria C, a primeira hora será a majorada de 25%, a segunda hora será paga com um acréscimo de 50% e as demais e as duas subsequentes com o de 60%, salvo caso de negligência comprovada. Artigo 242. As frações de meia hora superiores a 10 minutos serão computadas como de meia hora. Artigo 243. Para os empregados de estações do interior, cujo serviço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre duração do trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado o repouso contínuo de 10 horas, no mínimo, entre 2 períodos de trabalho e descanso semanal. Artigo 244. As estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários de sobreaviso e de prontidão para executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada. Parágrafo 1. Considera-se extranumerário o empregado não efetivo, candidato efetivação, que se apresentar normalmente ao serviço, embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os dias de trabalho efetivo. Parágrafo 2. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Parágrafo 3. Considera-se de prontidão o empregado que ficar nas dependências da estrada aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 12 horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 do salário hora normal. Parágrafo 4. Quando no estabelecimento ou dependência em que se achar o empregado houver facilidade de alimentação, as 12 horas do prontidão a que se refere o parágrafo anterior poderão ser contínuas. Quando não existir essa facilidade, depois de 6 horas de prontidão, haverá sempre um intervalo de 1 hora para cada refeição, que não será, nesse caso, computada como de serviço. Artigo 245. O horário normal de trabalho dos cabineiros nas estações de tráfego intenso não excederá de 8 horas e deverá ser dividido em 2 turnos com um intervalo não inferior a 1 hora de repouso, não podendo nenhum turno ter duração superior a 5 horas, com um período de descanso entre 2 jornadas de trabalho de 14 horas consecutivas. Artigo 246. O horário de trabalho dos operadores telegrafistas nas estações de tráfego intenso não excederá de 6 horas diárias. Artigo 247. As estações principais, estações de tráfego intenso e estações do interior serão classificadas para cada empresa pelo Departamento Nacional da Estradas de Ferro. Seção 6. Das equipagens das embarcações da Marinha Mercante Nacional de navegação fluvial e lacustre do tráfego nos portos e da pesca. Artigo 248. Entre as horas 0
e 24 horas de cada dia civil, o tripulante poderá ser conservado em seu posto durante 8 horas, quer de modo contínuo, quer de modo intermitente. Parágrafo 1. A exigência do serviço contínuo ou intermitente ficará a critério do comandante e, neste último caso, nunca por período menor que 1 hora. Parágrafo 2. Os serviços de quarto nas máquinas, passadiço, vigilância e outros que, consoante parecer médico, possam prejudicar a saúde do tripulante, serão executados por períodos não maiores e com intervalos não menores de 4 horas. Artigo 249. Todo o tempo de serviço efetivo excedente de 8 horas, ocupado na forma do artigo anterior, será considerado de trabalho extraordinário, sujeito à compensação a que se refere o artigo 250, exceto se tratar de trabalho executado. Alínea A. Em virtude de responsabilidade pessoal do tripulante e no desempenho de funções de direção, sendo consideradas como tais, todas aquelas que a bordo se achem constituídas em um único indivíduo com responsabilidade exclusiva e pessoal. Alínea B. Na iminência de perigo para salvaguarda ou defesa da embarcação dos passageiros ou da carga, a juízo exclusivo do comandante ou do responsável pela segurança a bordo. Alínea C. Por motivo de manobras ou faínas gerais que reclamem a presença em seus postos de todo o pessoal de bordo. Alínea D. Na navegação lacustre e fluvial, quando se destina ao abastecimento do navio ou embarcação de combustível e rancho, ou por efeito das contingências da natureza da navegação, na transposição de passos ou pontos difíceis, inclusive operações de alívio ou transbordo de carga, para obtenção de calado menor para essa transposição. Parágrafo 1. O trabalho executado aos domingos e feriados será considerado extraordinário, salvo se destinar: alínea A. Ao serviço de quartos e vigilância, movimentação das máquinas e aparelhos de bordo, limpeza e higiene da embarcação, preparo de alimentação da equipagem dos passageiros, serviço pessoal destes e bem assim ao socorro de urgência ou navio ou ao pessoal. Alínea B. Ao fim da navegação ou das manobras para a entrada ou saída de portos, atracação, desatracação, embarque ou desembarque de carga e passageiros. Parágrafo 2. Não excederá de 30 horas semanais o serviço extraordinário prestado para o tráfego nos portos. Artigo 250. As horas de trabalho extraordinário serão compensadas segundo a conveniência do serviço por descanso em período equivalente no dia seguinte ou no subsequente, dentro do trabalho normal, ou no fim da viagem, ou pelo pagamento do salário correspondente. Parágrafo único. As horas extraordinárias de trabalho são indivisíveis, computando-se a fração de hora como hora inteira. Artigo 251. Em cada embarcação haverá um livro em que serão anotadas as horas extraordinárias de trabalho de cada tripulante, e outro do qual constarão devidamente circunstanciadas as transgressões dos mesmos tripulantes. Parágrafo único. Os livros de que trata este artigo obedecerão a modelos organizados pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Serão escriturados em dia pelo comandante da embarcação e ficam sujeitos às formalidades instituídas para os livros de registro de empregados em geral. Artigo 252. Qualquer tripulante que se julgue prejudicado por ordem emanada de superior hierárquico poderá interpor recurso em termos perante a Delegacia do Trabalho Marítimo, por intermédio do respectivo comandante, o qual deverá encaminhá-lo com a respectiva informação dentro de 5 dias, contados de sua chegada ao porto. Seção 7. Dos serviços frigoríficos. Artigo 253. Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Parágrafo único. Considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo, o que for inferior nas primeira
segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A 15 graus. Na quarta zona, a 12 graus e na quinta, sexta e sétima zonas, a 10 graus. Seção 8. Dos serviços de estiva. Tudo revogado os artigos. Pula lá para a seção 10, do trabalho em minas de subsolo, artigo 293. A duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas no subsolo não excederá de 6 horas diárias ou de 36 semanais. Artigo 294. O tempo despedido pelo empregado da boca da mina ao local do trabalho e vice-versa será computado para o efeito de pagamento do salário. Artigo 295. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser elevada até 8 horas diárias ou 48 semanais, mediante acordo escrito entre empregado e empregador ou contrato coletivo de trabalho, sujeita a essa prorrogação a prévia licença da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Parágrafo único. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser inferior a 6 horas diárias, por determinação da autoridade de que trata este artigo, tendo em vista condições locais de insalubridade e os métodos e processos do trabalho adotado. Artigo 296. A remuneração da hora prorrogada será no mínimo de 25% superior da hora normal e deverá constar do acordo ou contrato coletivo de trabalho. Artigo 297. Ao empregado no subsolo será fornecida pelas empresas exploradoras de minas a alimentação adequada à natureza do trabalho, de acordo com as instruções estabelecidas pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social e aprovadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 298. Em cada período de 3 horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa de 15 minutos para repouso, a qual será computada na duração normal do trabalho efetivo. Artigo 299. Quando nos trabalhos de subsolo ocorrer acontecimentos que possam comprometer a vida ou saúde do empregado, deverá a empresa comunicar o fato imediatamente à Autoridade Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 300. Sempre que por motivo de saúde for necessária a transferência do empregado a juízo da autoridade competente em matéria da segurança e da medicina do trabalho, dos serviços no subsolo, para os de superfície, é a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao transferido a remuneração atribuída ao trabalhador de superfície em serviço equivalente. Parágrafo único. No caso de recusa do empregado em atender essa transferência, será ouvida a autoridade competente em matéria de higiene e segurança do trabalho, que decidirá a respeito. Artigo 301. O trabalho no subsolo somente será permitido a homens com idade compreendida entre 21 e 50 anos, assegurada a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior.